Oba, bom dia. Queria trazer um tom mais esperançoso para a história que começara há um certo tempo aqui. Bom, onde estávamos? O hotel. Era ouvido o som de pessoas sendo baleadas e de troca de barulhos altos, estouros. O Virgílio e a Vanessa, eles se abaixaram, ficaram com medo ali um tempo, mas no final nenhum deles saiu ferido. Parece que tudo ficou silencioso, rápido e de repente. O Virgílio decidiu entrar por uma das janelas que ficou quebrada rapidamente, enquanto a Vanessa viu se a porta agora estava mais fácil de abrir. E sim, eles conseguiram facilmente entrar no lugar. Tinha alguns corpos espalhados pelo chão, a maioria sem algumas partes do corpo, alguns sem roupas, então era uma cena estranha, mas basicamente era imaginável o que aconteceu ali dentro antes deles chegarem. Sinto muito se minha voz hoje estiver um pouco fina. Então, basicamente, eles subiram para o andar de cima, vasculharam os andares de baixo e ficaram com medo. Eles, inclusive, encontraram armadilhas lá dentro, mas não chegaram a ativá-las e ser enganados por elas. Inclusive, Virgílio ficou com o andar de cima. Ele foi investigando alguns quartos. Um deles ele encontrou uma pessoa com um dispositivo disparador. E ele decidiu ir lá, vendo essa situação. A pessoa estava com o dispositivo disparador, então ele não pensou muito na hora. Basicamente, ele ficou muito assustado e ele percebeu que a pessoa não tinha notado ele. Então, o mais rápido possível, ele correu até a pessoa para derrubar e tirar o dispositivo da pessoa. A ansiedade batia forte. O coração dos dois sobreviventes estava bem rápido. Inclusive, eles não estavam chegando a passar mal, mas foi uma cena bem esquisita. A Vanessa ouviu os sons de luta, ela subiu rápido para o andar de cima, viu que o Virgílio tinha resolvido a situação, ele fez um sinal para que ela fizesse silêncio.
E lá eles encontraram não muito mais coisa depois disso. Encontraram algumas marcações, alguns mapas e até bilhetes. Aparentemente tinha um grupo de pessoas que tinha passado por esse hotel e essa pessoa tinha sido deixada nele para vigiar. Tinha basicamente relatos das vidas pessoais das pessoas relatos íntimos das pessoas que eram desse grupo que tinha passado por ali. Relatos sobre pessoas que queriam procurar suas famílias, relatos sobre pessoas que estavam com medo, que estavam apreensivas em se juntar ao grupo. E o Virgílio, ele sentiu uma espécie de... Ele ficou emocionado com a leitura. Basicamente, ele guardou os bilhetes e os escritos, meio que para ele se identificar mais com as pessoas, porque apesar da situação ser extremamente controversa, apesar do sangue espalhado e apesar das muitas vezes em que ele foi colocado para combater fisicamente pessoas, ele ainda queria pensar que a situação não era a pior possível e que ele não fez nada por maldade, e sim por necessidade. Bom, o Virgílio continuou ali averiguando o lugar. Tinha um pouco de comida, tinha camas confortáveis, quartos assim medianamente claros, então era um bom ponto para se estabelecer. Então eles começaram a discutir ali. A Vanessa também olhou o andar de baixo, encontrou algumas coisas que poderiam servir para autodefesa e até para proteção do corpo. Como eu falei, eles entraram numa discussão. Ela queria ficar por ali, o Virgílio ele era contra mudar a habitação para um lugar tão confortável. Ele achava que era muito exposto, que alguém poderia chegar ali e causar problemas a eles do mesmo jeito que eles causaram problemas às pessoas que estavam nesse lugar. Depois de um tempo, eles chegaram a um consenso do que eles achavam mais correto, mais honesto e mais benéfico para eles, que basicamente seria marcar e vigiar aquele local, mas sem ficar habitando dentro dele e tomando cuidado com quem entra ali, quem passa por ali. Os dois ficaram um pouco a contragosto no final, mas como esse era um acordo que era um meio termo para eles, até que era mais habitual. Então o Virgílio ele se deitou em uma das camas do hotel e ele parou um pouco para descansar. Depois de tanto caminhar, depois de briga, depois de intensidade no coração, os barulhos e tudo. Vanessa estava mais descansada, então ela foi tirando os corpos e parte do sangue do lugar, que por mais que fosse natural, dava um pouco de agonia para ela. O cheiro daquele lugar não era uma coisa que ela queria aprender a suportar. Eles passaram um bom tempo ali. Depois
Eles começaram a fazer meio que algumas juras de que eles eram pessoas confiáveis, trocaram informações pessoais sobre as famílias. A Vanessa falou sobre o ambiente que ela trabalhava, o ambiente que ela morava, falou sobre... Basicamente, meio que estabeleceu uma confiança ali, de que eles, por exemplo, não tentariam um enganar o outro. E o Virgílio era uma pessoa muito honesta, mas ao mesmo tempo muito severa. Basicamente, ele se via com receio agora que ele se aproximou dela, porque ao mesmo tempo que seria benéfico para ele, porque tem uma pessoa, digamos que boa, uma pessoa honesta que ele conheceu nessa situação, era uma situação que agora ia trazer para ele uma nova preocupação, era uma situação que agora ia trazer para ele novos tipos de despesa, mas ele via como algo que ele não poderia negar. Ele podia querer, mas ele não se via na possibilidade de só se afastar dessa pessoa simplesmente porque poderia ser mais fácil. Foi se passando mais algum tempo da conversa deles, eles lembraram que era bom eles vasculharem um pouco dos mapas que eles encontraram, porque tinha marcações do grupo que tinha passado por ali. Eles se organizaram, inclusive a Vanessa estabeleceu um novo mini objetivo que era encontrar uma mochila ou uma bolsa, mesmo que fosse uma sacola, algum recipiente no caminho deles. O Virgílio não viu nisso tanta utilidade, mas ele aceitou e até que na verdade ele era a favor, mas ele estava com medo de se apegar a luxos nessa situação. Então eles saíram e foram até uma rua que estava marcada, aparentemente para ser seguida em um dos mapas que eles encontraram. Mais ou menos ali na metade da marcação, as coisas começaram a ficar estranhas. Quando eles viram algumas pessoas assim, meio que vigiando uma parte da estrada e corpos presos, pendurados por cordas nos telhados de algumas casas. Então, nessa hora, obviamente, eles ficaram muito assustados e se esconderam. Começaram a se perguntar por que fariam isso. Será que foram aquelas as pessoas que sumiram com todo mundo? Mas eles perceberam que, ao mesmo tempo, vinha pessoas assim de outros lugares, de outros cantos, e basicamente entravam lá e pareciam fazer parte desse mesmo grupo. Só que elas entravam levando comida, elas entravam levando pertences, elas entravam às vezes até levando partes de pessoas. Então eles chegaram à conclusão de que era improvável que aquelas pessoas fossem os que causaram isso tudo. Mas essa era uma consequência que ainda era um pouco absurda e levaria muito tempo na cabeça deles. Eles não imaginavam que uma coisa dessas pudesse se estabelecer rapidamente na situação que eles estavam. Então, o Virgílio, ele parou ali e ele viu que em pouco tempo eles seriam uma dupla contra um monte de grupos. Ele percebeu que o pessoal estava se estabelecendo de uma forma bem assim coordenada e até volátil, perigosa.
Então ele conversou ali um pouco com a Vanessa e eles chegaram num acordo de começar a dar o máximo para conseguir formar um ambiente deles, formar proteção e alguma espécie de vantagem nessa situação, alguma espécie de amparo. Eles foram em uma marcenaria e a Vanessa foi em uma galeria. Não era muito visitado esses lugares. Basicamente, tipo, por mais que tivessem pegando coisa de todos os lugares e reunindo só em alguns lugares protegidos, esses eram lugares que as pessoas procuravam menos as coisas. Então era mais seguro para eles. E eles acertaram nesse palpite. Bom, eles, com o passar do tempo ali, juntaram alguns pedaços de madeira, juntaram também alguns quadros, juntaram uns instrumentos que estavam dentro da galeria e algumas coisas bem antigas, como, por exemplo, uma garruncha. Extremamente antiga, mas que diziam que funcionava. E eles levaram ali para a estação de metrô que eles conheciam. Eles fizeram uma espécie de barricada, assim, com um dispositivo que funcionava como porta. Não era bem um dispositivo, era uma alavanca da parte interna. Então, basicamente, funcionava mais se só tivesse uma pessoa que pudesse ficar lá. Aquela alavanca, quem não conhecesse como acionar ela, não ia conseguir entrar. Na verdade, foi bem engenhoso esse momento. Eles conseguiram, assim, reunir um pouco de prego, um pouco de ferramentas, levou também bastante tempo e eles se esforçaram, mas eles conseguiram ali meio que tampar a entrada do metrô. Era um pouco mais seguro, não totalmente, mas já ajudava bastante. E eles também acharam uma forma ali de meio que guardar os pertences deles. Eles fizeram pequenas caixas e, meio que reciclando objetos, fizeram recipientes. Porque até o papelão e as caixas de papelão estavam sendo pegas pelas multidões de pessoas. Eles tiraram ali um momento para avaliar meio que a saúde deles também. Tipo, passava muito tempo que eles estavam meio que planejando muito, tendo que descansar e guardar energia. Então não sobrou muito tempo, por exemplo, para eles verem como é que estavam os corpos deles, os olhos deles, ver se eles perderam muito sono. Basicamente, eles estavam com alguns cortes pelo corpo e alguns machucados que eles não percebiam. Mas tirando isso, até que estava tudo bem.
pés um pouco machucados, e gripes leves. Enfim, depois disso eles pegaram as ataduras que eles conseguiram, que o Virgílio conseguiu há um tempo atrás, fecharam as feridas deles e começaram a planejar o próximo local que eles deveriam ir. Apesar de querer pensar em comida, né, nessa situação e ser uma preocupação válida, eles também imaginavam que se eles se preocupassem demais só com isso, causaria problemas. Então, depois de um tempo, eles descobriram que seria melhor conseguir alguns equipamentos para higiene pessoal, já que é uma coisa que não deve ter muita demanda, não deve ter muita gente indo atrás e problema para conseguir. E também ir atrás de um meio de locomoção, ir atrás de alguma coisa assim nova. Basicamente eles decidiram ir em algumas enfermarias e em algumas farmácias da região, que como era muito lotado de coisa, por mais que tivessem pegado a maioria das coisas, não ia estar completamente vazia, pelo menos na cabeça deles. Então eles se prepararam, pegaram alguns dos equipamentos de autodefesa, terminaram de fechar os ferimentos e foram novamente para a saída. Inclusive agora mais revigorados, por ter um tempo para apreciar o que eles mesmos conseguiram fazer nessa situação e um tempo para se preocupar consigo mesmo. Só que, apesar das muitas surpresas anteriores, a vida não parava de surpreender, e assim continuou. Assim que eles saíram, eles se depararam com mais uma das invenções desse momento catalisador estranho. Uma espécie de carro estranho que não tinha literalmente nada de normal, não tinha nada de comum. Era como ver uma besta andando pela rua, ver uma criatura que não foi feita nesse mundo, ou não foi feita para existir. Aquele carro ele tinha várias peças de outros carros, tinha pinturas estranhas e até agressivas. E ele era muito grande, assim, bem maior do que os carros normais. Basicamente ele conseguia pegar praticamente uma parte da rua inteira, conforme ele andava. Para ele andar, ele precisava de vários pneus grandes, tipo uns 6, 7, e assim, era muito imponente aquela visão. Esse carro, ele passava basicamente pelo meio da rua, como uma fera que vai vigiando os cantos de um habitat, que vai procurando presas para caçar. E esse foi um dos momentos que eles ficaram mais abalados e assustados. Começaram a discutir ali rapidamente, não bem uma discussão de briga, mas ficaram com medo e queriam voltar pro, digamos que abrigo que eles construíram debaixo do metrô.
mas não dava tempo para ficar sem recursos naquela situação. Se eles voltassem por causa de medo e se arrependessem, eles iam ter que continuar lá embaixo, porque isso ia continuar solta por aí. Então eles foram ali se esgueirando, escondidos atrás de pedaços que não eram funcionais de carros. Eles se esconderam dessa máquina esquisita que só poderia ter sido criada por seres humanos, que foi criada com aparentemente o único propósito de destruir, de tomar, de vencer as coisas. E eles foram escondidos até algumas farmácias e enfermarias. Eles conseguiram. Tinha remédios para vários tipos de doenças, tinha analgésicos para diminuir a dor e alguns produtos mais para higiene pessoal, para cuidar, por exemplo, da visão, para cuidar da pele. Qualquer coisa àquela altura já ajudava bastante. Bom, eles pegaram ali tal, tinha também alguns equipamentos para cuidar de ossos, parecidos com luvas e munhequeiras. E eles foram saindo do lugar. Vanessa puxou o Virgílio por trás para esconder ele atrás de uma das estantes do lugar. Ele ficou um pouco assustado, mas agora que ele estava já bem mais habituado, ele já meio que entrou em alerta rapidamente. Olhou para ela calmo e em silêncio e fez um sinal, meio que querendo dizer que não entendia o que estava acontecendo e queria entender. Ela mostrou que tinha uma pessoa nos fundos da enfermaria, parece que tentando entrar por trás, e parece que umas 3, 4 pessoas vindo em direção à entrada da enfermaria. Normalmente, uma enfermaria, um lugar que vende remédios, entrando pessoas, é um sinal normal, um sinal ruim, um sinal bom, pode ser várias coisas. Mas o grupo de pessoas naquela situação já era praticamente uma investida, uma intimidação. Então, eles já entenderam rapidamente que aquela situação era uma espécie de demonstração de perigo e poder. Basicamente, era um pequeno grupo que estava procurando pessoas para alguma coisa. E não parecia ser coisas boas. Então, eles tiveram que se programar ali, um pouco receosos, ali olharam o que tinha perto deles, que eles poderiam usar a favor deles, e basicamente planejaram um confronto. Eles não iam conseguir fugir de tantas pessoas, ainda mais naquele território. Basicamente, Virgílio e Vanessa decidiram que eles iam lutar contra o grupo e talvez tentar pegar uma parte do que eles tivessem ali. Eles não queriam exatamente tirar a vida